Olá, Daniel de Paula aqui. Estamos começando mais um episódio do Next Talk, como sempre, ao lado dos meus sócios Luiz Carlos Correia, Lucas Oliveira, e hoje estamos recebendo um convidado mais que especial. Estamos com o Zé Garrote, CEO da São Salvador Alimentos. Olá, Zé, bem-vindo. Muito obrigado. O caso é sua. Obrigado mais uma vez pela parceria, por aceitar o convite aqui, de estar com a gente, trazer toda a sua experiência, sua bagagem para falar com a gente e com todo esse público aqui que está nos assistindo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado aí pela oportunidade, aí, você, né, o Lucas, aí, o Luiz Carlos. Obrigado por esse momento, um momento bom, importante, de um bate-papo tranquilo, né? A gente poder conversar, trocar ideias aqui, estamos à sua disposição. Boa. Bom, vamos começar pedindo para o Zé apresentar e contar um pouquinho a história da São Salvador e a trajetória pessoal e profissional, que é sempre uma aula e muito importante lembrar, Zé. Muito obrigado. Meu nome é José Carlos Garrote de Souza. Garrote é o nome que foi incorporado, na verdade era um apelido que eu tinha de infância, né? Então Zé Garrote, e terminou pela força do apelido, eu acabei incorporando no nome, e hoje eu já tenho 4 netos com o sobrenome Garrote. Entendeu? Então já tem lá em casa uma garrotada boa. Nós somos lá, eu sou presidente do Conselho da São Salvador Alimentos, também faço parte do Conselho da ADIAL, né, aqui em Goiás, presidente do Conselho da ADIAL. E a história nossa é uma história como de qualquer outro empreendedor, de qualquer família que tem vontade, qualquer pessoa que tem vontade de crescer, né, que tem desejo, que tem sonho, que tem gana, que tem disciplina, né, que precisa tem aquela coisa para poder querer vencer. Então, eu venho de uma família muito pobre, meu pai de 10 irmãos, né, minha mãe de 15 irmãos, todos de família extrema, vou dizer que trabalhava para a subsistência, né? Então, quando eu digo isso é porque, na verdade, eu quero transferir para as pessoas que todo mundo tem oportunidade. Meu pai, família de 10. Meu avô morava num pé de uma serra, onde eu só ia e voltava, era fim de linha. O meu avô casou, meu avô da minha mãe teve 6, depois teve mais 9, casou 2 vezes. Minha mãe foi criada pela mão dos outros, por terceiro, meu pai também por terceiro, se encontraram, casaram. E meu pai aprendeu a mexer com farmácia, eu comecei com farmácia também. Então, aos 9 anos de idade, eu já tinha... Isso talvez é algo que poucos sabem, né, Zé? Que você começou sua trajetória com farmácia, né? Com farmácia. Na verdade, é o seguinte, aos 9 anos de idade, eu já trabalhava na farmácia, eu já varria a farmácia, eu já lavava vidro de farmácia, fervia seringa, que naquela época não tinha seringa descartável. Uma seringa só, com a agulha, você usava ela em várias pessoas por várias vezes, né? Era o padrão da época, entendeu? Você tinha que arrumar as prateleiras para ficar bem arrumadinha, você tinha que espanar, porque a poeira era muito, não tinha asfalto, então muita poeira, você tinha que arrumar, você tinha que deixar aquela prateleira bem bonita, bem organizada, dentro dos padrões da época. Então isso me ensinou muito, isso me ensinou a lidar com os clientes também, né? Então eu buscava remédio em outras farmácias para poder complementar a receita. Você ia enviar uma receita comigo, tinha 3 produtos, dos 3 eu tinha 2, mas eu queria te atender na integralidade, na sua totalidade, eu corria na outra farmácia, comprava outro medicamento e te vendia e dava a receita completa, né? Também fazia papel de cobrança, né, de cobrador, né? Meu pai, tem que cobrar lá, vai lá cobrar lá do Lucas lá, porque o Lucas está me devendo, e etc. Eu chegava lá, o seu Lucas, papai tem uma duplicata para poder pagar e tal, e o seu Lucas às vezes dava uma esculachada com a gente, né? Aí você voltava, pai, o seu Lucas hoje está meio brabo lá, né? E tá, não, mas calma, amanhã você volta lá devagarinho. E isso me deu uma oportunidade muito grande de lidar com as pessoas. Você está dentro da farmácia, aprender, olhar no olho das pessoas, saber interpretar as pessoas, conhecer as pessoas e saber como você vai abordar, como você vai atender essas pessoas. E daí, então, ela nasce aí. Meu primeiro negócio é uma farmácia. Eu começo com a farmácia, eu tive uma vida assim, bem apertada em relação a serviço e responsabilidade, e também uma vida muito boa de adolescente de interior, né? Fato interessante, Daniel e Luiz Carlos, aos 11 anos eu fui estudar em São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo sem ter visitas nenhuma do meu pai, 1 ano, literalmente 1 ano. Passei as férias lá,
De 580 alunos que tinham internado, só tinha 2 alunos que ficaram lá, e eu e um rapaz de Porto Velho, que era tão longe de Porto Velho, gastava um mês para você poder ir e voltar, não tinha pista de avião, não tinha nada, naquela época você tinha que ir de carro. E o cara era pobre demais, também chão, era melhor que ele ficasse em São Paulo. E eu também, meu pai falou, não, você fica por aí porque é mais barato. Eu também fiquei. E também tive uma aventura, né? Vou dizer uma aventura, mas um negócio muito interessante é que aos 11 anos de idade eu saio da cidade de Monte Aprazível, vou para a cidade de Rio Preto vou para Goiânia e Goiânia para Itaberaí. Você imagina um garoto de 11 anos fazer isso? Na época eu saí de uns 11, eu estava fazendo 12. Próximo de fazer os 12 anos, você sair de São Paulo e chegar na sua casa sozinho, né? Quer dizer, hoje o pai não deixa o menino de 11 anos na esquina do lado, né? Então, essa vivência de farmácia, essa vivência de lidar com as pessoas, de viajar, de estudar fora, morar fora, né? De dormir na casa de paciente para poder aplicar a injeção no paciente, porque às vezes o paciente tinha uma pneumonia, tinha injeção de 4 em 4 horas, e eu era um menino de 14 anos, eu dormia na sua casa para poder aplicar as injeções que você precisava de aplicar no horário certo. Então, quer dizer, imagina isso no mundo de hoje. Então, isso vai desenvolvendo de maneira que você cria. Então, meu primeiro negócio, na verdade, é uma farmácia. Que, na altura de um campeonato daquele ali, também muito peralta, nessa época de adolescente, trabalhava e fazia muita arte também. Não era ninguém de ferro, né? Ninguém de ferro. Meu pai um dia falou, vou vender a farmácia. Eu falei, não, então eu vou, se você não quiser comprar, eu vou comprar. Vou vender para outro. Eu falei, então eu vou comprar. Então eu comprei a farmácia dele aos 17 anos, né? Eu tinha 17 anos na veia. Fiquei apavorado. Como é que eu vou fazer agora para poder trabalhar? Primeira coisa, corri na patroa, que é minha esposa até hoje, a Flávia. Flávia, quer casar comigo? Eu falei, por quê? Se você quiser casar comigo, eu vou comprar a farmácia do meu pai e vou trabalhar para a gente poder casar. Assim foi combinado e assim foi feito. Então, combinei com ela aos 17, aos 21 anos nós casamos. Nesse período de 4 anos, eu paguei a farmácia do meu pai, comprei uma segunda que tinha em Itaberaí. Itaberaí tinha 4 farmácias, eu comprei 2. Eu já tinha 2, tinha 50% do mercado. De mercado lá. Construí minha casa, tinha meu carro, tinha 70 hectares, 75 hectares de lavoura de arroz para semente. Eu fui a primeira pessoa a plantar semente de arroz selecionada, que a gente falava, semente básica para poder... O governo naquela época ia dar um impulso na agricultura e eu entro no agro aí. Então, eu entro no agro e foi o meu primeiro negócio que eu fiz, que foi um negócio extraordinário para mim, ganhei muito dinheiro. Comprei uns bezerros, enfim, casei com 21 anos. Então, com 21 anos, eu tinha minha casa, tinha 2 drogarias, tinha 75 hectares de lavoura e tinha 150 garrotes. E estava feliz da vida e casei com a mulher que eu amava e que eu amo, então eu vivo com ela até hoje. Então, deu tudo certo. E daí, então, começa a minha história do frango logo após. Como é que a história do frango ela começa? Eu já casei em 79 e 81. Meu sogro tinha 2 filhos, né? Meu cunhado e a minha esposa. Esse menino adoeceu. Meu sogro me chama para poder ser sócio, porque ele ia tratar do menino. Eu fui ser sócio dele. Então, pela primeira vez, eu vendo 100% de todo o meu patrimônio para poder jogar na fazenda do meu sogro. Então, você vê que o negócio era diferente. Eu imaginava ser um dia distribuidor de medicamento, como tinha aqui a Rei Drogas, tinha aqui a Drogaria do Carmo, na época tinha a Drogaria Carmo, tinha aí o Laboratório Cruzeiro, que fazia produtos de varejos pequenos. Eu pensava em mexer com medicamento, eu queria mexer isso. Eu via o crescimento do laboratório Alex Tarp, eu mexia com farmácia, então eu queria mexer com isso. Mas eu dou uma guinada na vida em detrimento do convite do meu sogro, para ser parceiro do meu sogro, em detrimento da doença do meu cunhado. Vendi tudo e fui marchar com granja. Aí começa. Comecei com 3 aviários. Um aviário de 2.400 aves e outro de 4.200. Então, num mês eu abatia 6.600 aves e o outro aviário de 5.500 no outro mês. Na verdade, eu não abatia, eu vendia esses frangos para um abatedouro, tinha que chamar frangó. Comprava a ração dele, buscava o pintinho na Grande Resende e tudo, etc. Então, começa aí. Chego no meu sogro, falo para ele, olha, eu preciso de fazer ração, queria fazer ração. Daí eu passei a fazer ração. O que o meu sogro me ensinou, o que exigiu de mim, falou que você vá a Uberlândia buscar esses pintinhos, trazer esses pintinhos nessa Kombi. E eu fiz isso pelo período de 8 anos consecutivo, né? Você saía de Itaberaí de madrugada, de Kombi, em Uberlândia, carregava de pintinho, chegava de madrugada, soltava nas granjas, zelava desses pintinhos e comia um pão com salame ali na volta, que terminava aquilo ali, né? Que eu trazia um pão. Então, era um negócio, assim, bem mão na massa mesmo, né?
eu levava feijão, arroz para vender na estrada, para vender os quilos, comprava, vendia picado para poder tirar minha gasolina, entendeu? Para poder tirar minha gasolina. A Kombi carregava 6 mil pitinhos, eu fui ajustando a forma de carregar, passei a carregar 6.400. Depois eu fui modelando novamente, melhorando o jeito de transportar, trouxe 6.600, ou seja, já tinha 10% a mais de carga. Ganhava minha carga através do feijão que eu vendia, do arroz que eu levava e vendia no meio do caminho. E daí, então, estava tudo certo. Depois eu passei para a caminhonete F2000, que quase ninguém conhece ela mais hoje, depois para a F4000. Entendeu? As coisas foram crescendo e aí, de repente, fiz a ração nesse meio do caminho, né? Aprendi a fazer ração. No meio do caminho, eu passei a entregar o frango para o frigorífico, era o frigorífico Frangó. Entendeu? E depois, uns dias, eu falei, eu vou abater o frango. E aí começou a confusão, né? Eu já tinha vendido 100% do meu patrimônio para poder colocar na fazenda do sogro. Eu vendi minha casa com faqueira, televisão, geladeira, telefone. Telefone naquela época tinha valor, era um patrimônio, né? Tinha vendido aquilo. E começo, então, chamei o sogro e falou, vamos fazer um abatedouro. Pois é, e nisso de quando você deu a guinada da farmácia para ir trabalhar, né, com seu sogro ali ainda no processo da granja, para decidir fazer, né, o abatimento, fazer o abatimento ali da ave. Quanto tempo isso aí, de um para o outro? Foi muito rápido. Eu começo com meu sogro em 81 e fiz o abatedouro, idealizei o abatedouro em 86, em função do plano cruzado. Comprei os equipamentos em 87, comecei a construção em 88, terminei em 89, inaugurei ele em 91, gastei 5 anos. 5 anos. Eu fiquei literalmente, eu costumo dizer que eu fiquei psicologicamente arrasado, fisicamente, moralmente, financeiramente, espiritualmente. Então eu fiquei um estrago danado, né? Porque eu vendi novamente 100% do que eu tinha. Nesse período de 81, que eu entro com meu sogro, até no período que eu resolvo fazer o abatedouro, eu tive uma prosperidade muito grande. Eu fui a primeira pessoa em Itaberaí a plantar semente de arroz. Eu fui a primeira pessoa em Itaberaí a plantar feijão solteiro, que a gente falava que naquela época você só plantava feijão consorciado. Eu fui a primeira pessoa a fazer 2 safras. Eu plantava milho, fazia milho para silagem e plantava o feijão. Eu fui o 15º confinador do estado de Goiás. Então, toda a vida, eu era inovador. Eu tinha uma parceria com a Embrapa e gritava muito em tecnologia e fui investindo e deu certo. Só que para poder fazer o abatedouro, na confusão do plano cruzado, foi que eu tive a oportunidade de fazer esse abatedouro por questões de negociação. E aí foi ficando difícil, né? Para mim, eu falei, bom, então o que acontece? Eu tenho que criar uma situação e faço o abatedouro. Vendi novamente, tinha construído um apartamento aqui em Goiânia, aqui na 136. Eu tinha um apartamento na 136 de 300 metros quadrados em 1987. Era muita coisa para os padrões da época, né? Hoje não vale nada, mas na época. Aí eu vendi esse apartamento, entendeu? Eu vendi esse apartamento, vendi tudo que tinha novamente, tudo, carro, casa de novo, né? Vendi meu gado, vendi meus tratores, colheitadeira, que já vendi tudo e coloquei no abatedouro, para poder fazer o abatedouro. E começo abatendo em 91, abatedouro São Salvador, abatendo 2.500 aves. Então assim começa a história do abatedouro. Quando eu gosto de relatar isso, né, para vocês que são jovens e tal, e os ouvintes que estão aí, vendo, né, é para dizer que existe a oportunidade, você tem oportunidade, basta você querer, focar, ter disciplina, se comprometer, fazer aquilo que você gosta, né? Então, por aí vai. Então, Então, eu tive sorte. Por quê? Porque, na verdade, eu descobri logo o que eu gostava de fazer e fiz bem feito, né? Fiz o certo, bem feito e junto. É a cultura da SSA, é fazer o certo, bem feito e junto. E daí nasce, então, a SSA, que é a empresa que vocês conhecem hoje, só podemos falar dela um pouco mais, entendeu? E falando justamente da SSA, né? Se puder dar alguns grandes números, né, da SSA para nós e para os ouvintes também, do que é a empresa hoje. Tá. Você vê como é que são as coisas. De 73 a 91, nós tínhamos 2.500 frangos por dia. Hoje a SSA abate 500 mil frangos dia. Então nós abatemos hoje 500 mil frangos dia, nós temos aí 8 mil colaboradores, né? São 6.800 colaboradores na carteira, isso oscila um pouco. Você entendeu? 2.000, 1.800 aí terceirizados, né? Que compõem um quadro de 8 mil. A gente exporta hoje para 78 países, 30%, em números redondos, 27%, varia um pouco aí, 27% do volume
26% do volume no mercado externo, isso já foi 30%, já foi 31%, isso oscila um pouquinho para lá e para cá, e o restante do mercado interno, sendo que o faturamento significa aí mais ou menos 30%, 32% do mercado externo. Por quê? Porque o produto que vai para o mercado externo não é que o mercado é melhor, são produtos de valores agregados maior. Então a SSA hoje ela tem essa capacidade de abate, né? Nós temos 2 plantas hoje, uma planta em Nova Veneza e uma planta em Itaberaí de abate. Nós temos incubatório em Itaberaí, temos uma parceria de outro incubatório em Brasília. Nós temos granja de matriz na cidade de Goiás Velho, na cidade de Goiás, qual eu nasci, cidade de Goiás. Temos planta granja de matriz em São Francisco e também em Brasília, nós temos parceria. Temos também parceria, uma fábrica de ração e granja de matriz no Paraná. A gente traz ovos para cá, você entendeu? E Itaberaí, nós temos o maior complexo. Temos um incubatório, aí nós temos ali um incubatório grande, nós temos armazém de milho, tem fábrica de ração. Em Nova Veneza a gente tem fábrica de ração também. Essa fábrica é nova, né? Nova. Bem nova, né? Bem moderna. Né? A fábrica de Nova Veneza, o abate é muito moderno. É uma fábrica hoje está muito moderna. Inclusive, ela foi inaugurada em 2020 e agora, na primeira semana de outubro, nós arrancamos o equipamento de abate dela tudo, tiramos de lá e colocamos tudo equipamento zero de última geração agora. Um negócio bem automatizado, um negócio bem bacana. Foi muito, muito bom. E fizemos uma fábrica de ração de matriz também, 4.0, é quase uma fábrica muito automatizada, sabe, separada. Então, quando se fala de fábrica de ração, você tem uma no Paraná, você tem a de matriz em Itaberaí, você tem a de ração de Itaberaí com 2 linhas para frango e tem mais uma de frango em Nova Veneza. Incubatório você tem um em Itaberaí e outro em Brasília. Abatedouro, um em Itaberaí, outro em Nova Veneza. E os armazéns em Nova Veneza. Então, é um complexo verticalizado de a gente faz dos ovos até o produto industrializado, linguiças, mortadela, nuggets e etc. Tu comentou sobre a parte de exportação, né, que tem um valor agregado maior. Também a exportação são outros produtos, né, que a gente não consome aqui, né? Sim. O pé de galinha, essas coisas também, né? Chinês que gosta, né, do pé, né? É uma questão cultural, né, que eu acho muito bacana isso. O que é bom de você aprender a exportar é você aprender a entender, a respeitar e admirar as questões culturais, né? Então, vamos imaginar um negócio. Um dos países do mundo que consome coração de frango é o Brasil. Quase ninguém para fora consome coração de frango, consome muito baixo. O Brasil não. O brasileiro ele gosta do coraçãozinho de frango, né? Como o chinês adora o pé com colágeno. Então, o pé para a China tem um valor bom, entendeu? Um valor considerável, um dos produtos mais caros que tem. Por quê? Porque ele é rico em colágeno. O japonês já gosta da coxa, gosta da carne mais escura e tal, etc. Já o europeu gosta do peito, da carne branca. Então, cada um tem suas culturas, né? Suas culturas. E a gente respeita isso tudo, faz, admira e faz dentro dele. Mas a matéria-prima... E acha oportunidade, né, de fazer negócio, né? Sim. Sempre. A intenção sempre é fazer negócio, né? A gente está ali sempre aberto a fazer negócio, atender o cliente, respeitar o outro cliente, ver o que ele precisa, ser muito fiel, muito firme, né, com a clientela. Nós temos uma característica assim, muito forte, a SSA, de fidelidade. A gente não cai em tentação. Exemplo, a exportação está bombando. Eu não vou deixar os meus clientes de mercado interno por falta de produto em detrimento de alto preço de lá. Como às vezes pode inverter. Também não. Então, eles têm a margem certa de lá. Às vezes, uma hora ou outra, vai mais um pouquinho nessa oscilação que eu falei para você de 2% ou 3%, em detrimento, às vezes, de mercado mesmo. Está difícil aqui, aí você acaba vendendo um pouco para lá. Outra hora está difícil. Não porque você está tirando daqui para mandar para lá, porque está sobrando aqui, você manda para lá. Ou às vezes está apertado de lá, você traz para cá. Tem pequenos ajustes do mercado. Exatamente, né? no dia a dia. Entendeu? E hoje o tamanho que vocês estão, agora tu já está no outro passo, né? Trazendo a próxima associação, né? Sim. Como é que está sendo esse processo? Pô, o Hugo já assumiu, né? A empresa, né? Tu já está mais no outro lado, mas como é que é esse dia a dia? Como é que foi esse processo? Porque muitas preocupações das empresas é esse segundo passo, né? Como trazer os filhos, os netos para dentro da empresa e como fazer essa sucessão, né? Eu digo o seguinte, né? Primeiro, o empreendedor, ele tem na veia dele
o sentimento, né, da empresa como uma família, como um filho. O empreendedor é assim. Né? Ele enxerga o negócio dele ali, se Deus não botar um freiozinho na mão dele, ele não acha que aquilo isso é uma característica de todos os empreendedores. É isso mesmo. Então você tem que abrir um pouco o coração para isso aí, você tem que desligar um pouco, ter uma abertura. Então, o que você tem que lembrar primeiro? Bom, eu tenho uma responsabilidade maior, que é a responsabilidade social. Como eu tenho uma responsabilidade social com a empresa, imagina uma SSA que tem 8.000 colaboradores. Nós temos quase 1.000 aviários que trabalham conosco, pessoas. Somos 250 parceiros. Nós temos ali 900 veículos, que são 600 veículos são de terceiros. Um pouco a gente aluga dessas grandes companhias aí, né, de aluguéis de carro pequeno para vendedor e tal, etc. Então, você trabalha comigo tem 10 anos, o outro trabalha tem 15 anos, tem 20 anos, cada um tem um projeto de vida. Claro. Eu não posso deixar que essa indústria que foi criada, esse valor que foi criado, esse patrimônio que foi criado, deixar na mão de qualquer um para poder acabar. A responsabilidade é muito grande, a responsabilidade social. Imagina, você trabalha para mim a vida inteira querendo casar, educar seus filhos, tal, se a empresa quebra. Exato. O cara compra um caminhão lá e tal, a empresa quebra. Como é que vai pagar? E assim vai sucessivamente, o cara do aviário. Então, preparar a sucessão, ele é muito importante, entendeu? Agora, o filho, quando nasce, ele nasceu herdeiro. Ele não escolheu para ser filho do Zé Garrote e para mexer com frango. Ele nasceu herdeiro. Então tá, ele já nasceu herdeiro, não foi por conta própria, beleza. Agora vamos negociar isso aqui, como é que é? Né? Se você está apto, você quer, você vai preparar, então aí vem toda uma história para isso. E aí nós fizemos aí, de forma bem profissionalizada, nós contratamos uma empresa especializada em sucessão, que nos deu toda a trajetória, como deve ser feito, passo a passo. Isso vem sendo trabalhado desde 2010, 2011, por aí, 2011. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Você tem que formar, você tem que entender, organizar a família, né? No meu caso, por exemplo, meu sogro faleceu, a minha sogra deu mal de Parkinson e esse menino que adoeceu ficou tetraplégico, era 34 anos e meio em coma, era herdeiro também. Como é que você organiza essa sucessão na parte jurídica? Como é que você faz isso para poder organizar? Você tem que organizar isso. Como é que você vai preparar? No caso, nós preparamos o Hugo para você quer ser sucessor? As meninas, né, as filhas, quer trabalhar? Não, pai, eu não quero trabalhar mais, não. Eu quero trabalhar, mas eu preciso entender do negócio. Eu nasci herdeira, quero entender do negócio para ser uma boa sócia. Acionista. Acionista para entender, acionista para poder ser isso. Mas eu não quero estar com a faca no peito, eu não quero trabalhar no dia a dia. Quero trabalhar, mas não pesado, eu quero ter um cargo mediano, né? Então, da forma que elas não têm nenhuma diretoria. Ela está lá debaixo de outros diretores, de pessoas que vieram de fora e que elas estão debaixo deles e são coordenadas pelos diretores delas, cada um dentro do seu papel, recebendo o salário que o mercado paga. Uma tem um salário menor porque trabalha numa área que compete ela um salário maior, a outra menor. E o Hugo resolveu ser CEO, então se preparou para ser CEO, trabalhou duro, né? Os dois dos meus meninos formaram na Getúlio Vargas, a outra menina formou na Unip. Todos eles foram, quando adolescentes, foram para os Estados Unidos. O Hugo foi para a Austrália, as meninas foram para a Inglaterra, né, lá para Cambridge, para aprender inglês, voltaram, formaram, depois saíram novamente, trabalharam, saíram, foram estudar e voltaram de novo. Né? Então, quer dizer, teve todo um passo a passo aí, conforme as boas práticas mandam para você fazer uma boa assessoria. E eu recomendo que todos façam isso, sabe por quê? Porque nós vamos embora, não vai levar nada, né? O bichinho não tem gaveta. O bichinho não tem gaveta. Então, vamos deixar esse trem organizado aí, porque nada mais, nada menos, nós somos gestores por algum tempo. Sem esse dúvida. O tempo vai passar e quem vai ficar que tenha bons frutos disso aí. Sucessão é muito importante. E aí, puxando um gancho nessa pergunta do Luiz, Sim. que ele foi para a linha de sucessão, vou falar de governança. Esse tempo que sobrou, né, assim, para você, né, que você foi para uma outra função dentro da empresa, que foi o conselho. Sim.
Então, como que foi a decisão de criar o conselho e como agora, com um pouco mais, né, uma visão mais, não só aquela visão executiva, mas agora uma visão, né, assim, consultiva, de planejamento, como isso ajudou a empresa a crescer ainda mais e como o mercado recebeu esse processo de uma outra função do Zagarrod? Deixa eu voltar um pouquinho ao tempo. Quando eu percebo, em 2005, 2007, que houve os booms dos IPOs, né, que eu vi aí a JBS entrando naquela época, né, 2005, 2007, por aí, né, 2007, todo mundo entrando no IPO, eu naquela época eu abatia 40 mil francos. 45, 60 mil francos, mais ou menos, me lembro por aí. Bom, eu também preciso crescer. Como é que eu vou ter que crescer? Eu vou ter que fazer aquilo que o mercado pede. O que o mercado pede? O mercado é soberano, você concorda? Opa! Então o mercado é soberano. O que eu tenho que fazer? Então eu vou me organizar. Primeira coisa, então eu vou contratar uma empresa boa de auditoria, vou contratar uma empresa boa para poder, preciso de avaliar patrimônio, contratei uma empresa boa para fazer avaliação do patrimônio, depois eu contratei, preciso organizar processo, né? Então eu contratei na primeira, na época foi a BD, né? BDO Trevisan. Depois eu contratei a Setup, depois eu contratei o Falcone, depois eu contratei o Pinheiro Neto, depois eu contratei a OS para poder organizar a máquina, contratei a marca, né? Contratei o Renato Benhoff e fui me organizando dentro dessa governança para mim poder ter estruturar, para mim poder crescer. Porque se chegasse no IPO, eu queria ter bem organizado. Aí você tem que fazer compliance, você tem que fazer comitê. Aí eu passei para SA, porém de capital fechado, passei para balanço trimestral, entendeu? E fui me organizando dessa forma. Enquanto eu fui crescendo, eu fui preocupando em ficar bem organizado, porque a hora que eu chegasse na porta do IPO, que era o desejo, que é o desejo nosso, eu estava bem organizado, já não tinha muita coisa para poder fazer. E isso, então, nos deu uma condição muito boa. Então, quando eu vou, que a empresa chega, organiza, está nesse ponto, e aí nós vamos fazer a transferência, o Hugo também já tinha passado por todo esse processo, ele acompanhou o passo a passo, ele vivenciou isso. O Hugo, ele forma, né? Trabalha na IBM, vem para casa, trabalha conosco aqui, acho que 7 anos, sei lá quantos anos, vai para os Estados Unidos novamente, faz um MBA, vem e volta novamente para poder trabalhar, ou seja, que ele vai e vem que as pessoas precisam ter para poder falar. Então ele ficou muito desde menino dentro do batedouro, beleza. Quando trabalhava, morava na área, ele está dentro do batedouro, desde menino, dentro do batedouro. Então o cara vai aprendendo, ele vai vivenciando. Então ficou um profissional que realmente conhecia e a gente já tinha segurança disso. Aí, bom, vamos viramos a chave. Aí tinha que fazer os comitês, fazer o conselho, trazer o pessoal. Fomos fazer o IPO. Aí nós temos pessoas de mercado, né? Temos uma pessoa de TI de mercado, RH de mercado, CFO de mercado, exportação de mercado, contabilidade já num padrão muito mais alto, muito melhor, tudo de mercado, tributarista e tal, e etc. E também o conselho. Então, o mercado viu isso muito bem. Por quê? E é o que eu recomendo. Eu recomendo para as pessoas, falar assim, Zé, o que eu ouvia na época? Mas isso é muito caro, Zé, você vai pagar uma empresa que vai botar você para pagar mais imposto, que você vai gastar caro com ela. Não, muito pelo contrário. Ela me deu muitas ferramentas importantes de maneira tal que poderia me permitir enxergar os meus erros, os meus equívocos, e dessa forma eu corrigi esses erros, esses equívocos. Daí também foi me dando credibilidade junto ao mercado financeiro, que minhas taxas de juros foi abaixando um pouquinho mais. Então essa organização ela é muito salutar. Ela tem que ser vista como um grande progresso de um investimento bem feito para que você possa ter vida longa no seu negócio. Se você cresce de qualquer jeito, não tem. E como eu queria, quando eu faço, nós fizemos Super Frango, eu criei um negócio para perpetuar, então eu tenho que fazer bem feito. Aí sim, quando nós fazemos o conselho, eu tenho um conselho de 5 pessoas, que eu busco 3 externos e 2 internos, eu dou uma prova maior ainda, que você quer as coisas certas. E depois, durante esse processo, nós também fizemos o rate. Quer dizer, é a única empresa hoje, a não ser as empresas que estão listadas na Bolsa de proteína que tem rate, é SSA. Por enquanto é. Pode até surgir outra. Então, quer dizer,
E daí criar as políticas, né? Criar as políticas financeiras, todas as políticas que se faz necessárias, né? Está bem enquadrado dentro dos programas de sustentabilidade, um relatório dentro das normas que é esqueci o padrão, quando você fala do relatório de sustentabilidade, você tem as normas mundiais. Da ESG, mas tem um nome da norma lá, esqueci agora. Então, você faz tudo dentro das normas certinho. Então, isso você vai demonstrando para o mercado, que é muito bom. Então, o mercado recebe isso muito bom. Eu recomendo a todos, né? Quando é fazendeiro, o cara às vezes, não, Zé, eu estou com a minha fazenda, faz sucessor, meu amigo. Tem um ditado assim, eu vou falar aqui, mas é o seguinte, ó, de fundo não tem gosto, não. Se você quiser ter gosto, é enquanto você está vivo. Então faz sucessão enquanto está vivo, viu? Isso aí. Depois morreu, depois você morreu, você vai fazer. Então você faz sua sucessão enquanto está vivo, que você está mais sossegadinho, muito obrigadinho, fica tudo certinho, fica do jeito que você quer. Agora depois você largou, você não quis fazer, depois vai fazer do jeito que eles querem. Aí vai vir aquela meia dúzia de pessoas que pode levar um bom quinhão daquilo ali por falta de entendimento. Então, trabalhar na organização dessa estrutura jurídica, né, tributária, sucessória, contábil, isso é muito importante, né? Eu considero, eu ganhei muito com isso, né? Você ganha respeito, ganha credibilidade, confiança, mercado e etc e tal. Então é muito positivo. Então, e qual que foram as dores desse processo? Né? Porque esse é um processo que ele exige muito, né, de quem está à frente da organização. Na sua percepção, como é que foi esse processo para você mesmo, Zé Garrote, à frente da companhia? Não, na verdade não tem dor no processo. À medida que você entende como isso é salutar e você vai entendendo que isso é bom, na verdade, ele é só positivo. Então você não tem. Eu tive momentos difíceis. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando você vai acertar, um caso aqui familiar, bem no caso da sucessão, eu, minha sogra, meu cunhado tetraplégico, minha sogra com Parkinson, né? O irmão dela era advogado, né? Tinha um irmão advogado, o outro irmão que faleceu, o outro também advogado, uma cunhada dela que é desembargadora, o nosso jurídico, como é que nós vamos fazer esse processo, né, para poder acertar, para poder ajustar? Então, você tem que haver, nesse momento aí, uma relação de confiança, de desprendimento, para as coisas poderem se encaixar da melhor forma possível. Qual era o nosso intuito? Era levar uma empresa a IPO e não levar nenhum problema ao sócio possível, ao possível sócio que fosse entrar. Então, não queria trazer nenhum problema para o cara. Como é que eu vou fazer o IPO da empresa, sendo que eu tenho uma pessoa ali do meu lado ali que está tetraplégica, vai depender disso, daquilo que eu quero dizer. Você vai acabar criando problema. Então, vamos sanar todas as dificuldades. Então, esses são alguns problemas. Agora, para a gente que é dono, vamos supor, eu não tive muito essa dificuldade, porque quando eu fui sucessor, né, eu fiz um curso que chamava Sucessor e Sucedido. Eu era sucessor do meu sogro. Então, eu sofri a dor do que ele era. E quando agora eu fui sucedido, então eu já estava escaldado. Já estava escaldado, eu já sabia que estava escaldado. Então, eu passei meio de liso disso, entendeu? Mas tem que fazer o caminho, esse é o caminho mais certo, mais curto, mais barato, mais fácil, menos problema, é esse. Fazer as coisas certas, né? Bom, até aproveitando que o Zé comentou aqui que esse foi um processo sem dores, né? Porque mais te ensinou do que te atrapalhou, né? Entendo assim. E que deu uma amplitude muito maior de funding, de acesso a capital. Conta um pouco mais sobre a primeira decisão ali de trocar aquele acesso a crédito do modelo tradicional para a primeira emissão do CRA. Como é que foi esse processo? Não, você vê questão cultural, né? Como eu nasci do aperto, eu vivi toda a vida com muita dificuldade, então eu vivia com aquele toma lá. Olha, teve ano que nós fizemos 70 operações. Você imagina se tomar 70 operações no ano? Calhamaço de contrato em cima da mesa. Em cima da mesa, ou seja, 250 dias úteis, de 3 em 3 dias eu tinha um negocinho para uma catira para fazer. Imagina o fluxo de caixa. Você imagina. Cada dia era uma taxa, né? Sim. Hoje o Lucas não me empresta, agora o Daniel, a taxa é outra. Tal. Então, negociar. E era aquela negociação, porque você ficava
procurando juros menores. Olha para você ver como é que era a visão. Juros menores, o menor desembolso do juro, uma taxa mais barata. Mas o seu risco era muito alto, a gente não sabia mensurar o risco, entendeu? Aí quando surge o CRA, que nós fomos observar, né, que você fazer uma estruturação de uma dívida do CRA, né, que eu tive que fazer o rate, que eu tive que me organizar, equalizar meu EBITDA, né? Relação de dívida e pagamento, tudo correto, né? Dívida curto prazo, longo prazo, botar lá no 70-30, 80-20, tudo organizadinho. Aí que eu pude perceber as vantagens que são de você fazer um CRA e sair do dia a dia, ou seja, sair da pressão do dia a dia. Então, hoje é muito melhor, claro, você viver no mercado de capital, você vai lá e faz um CRA, né? Inclusive, nós já somos o terceiro CRA que nós fizemos. Então, eu digo para as pessoas assim, eu sempre digo isso, rapaz, organiza a sua estrutura, que é isso tudo que nós acabamos de falar, né, sobre a gestão, a governança e tal, rate, aquilo que for, faz sua vida arrumadinha, você precisa dela arrumada. Uma vez ela estando arrumadinha, organizadinha, você vai ter um acesso ao CRA. Então, o CRA, o juro, mas não, a despesa financeira é maior, mas o seu seguro é melhor, porque você vai ter um rate melhor, entendeu? Você vai estar uma dívida mais de longo prazo, você consegue diluir isso, e isso é muito bom para você. Então, hoje, a gente fica pensando, né, como é a evolução. É mais ou menos o seguinte, como é que eu vivia sem celular? Então, é importante, né? É muito bom. Foi o primeiro CRA foi Banco do Brasil, depois 2 XP. Você XP, mas o Banco Brasil perdeu, o XP participou de todos os 3. A XP participou 100% de todos os 3. O primeiro CRA foi do Banco Brasil. O Banco Brasil, nós tínhamos um compromisso com ele. Antes de existir XP, antes de conhecer vocês, tinha um compromisso ali moral com eles ali. Não tinha contrato, não, só no fio do bigode. Foi feito com eles. Mas aí, depois 2 com vocês. Nunca mais volta atrás também, né? Não. Agora só a CRA, né? No ar, vai falar. Ô Zé, e o sonho grande ainda é o IPO? Não, eu acredito que o IPO é uma grande oportunidade. Eu tive uma resposta muito interessante de um dos conselheiros nossos. Naquela época, na ansiedade de fazer o IPO, e nós muito pronto para o IPO, convicto que ia dar tudo certo, depois entra o Covid e as coisas despencam, que foi exatamente em cima do Covid, né? Não sei se foi bom, se foi ruim. Aí eu disse para ele assim, para o nosso conselheiro, olha, eu já analisei a IPO todo jeito e tal, etc. Me dá a sua análise. Ele falou, Zé, é mais ou menos assim. Você tem uma vida de solteiro e tem uma vida de casado. Então agora você vai fazer o IPO, você tem uma vida de casado, você vai ter que dar... Mas tem as vantagens também de você ter a vida de casado. Então, na verdade, é isso. Eu acho que o IPO... Eu particularmente, eu posso estar equivocado, mas eu entendo que o IPO ele é importante em todos os aspectos. Primeiro, que você tem uma condição de mercado, você tem obrigatoriamente você tem uma gestão melhor e você é melhor, você é mais monitorado pela CVM, a possibilidade de você errar é menos, né, é menor, ela diminui a possibilidade disso. Se você não tiver, talvez você pode dar algumas escapadas, né, por alguma estratégia e tal. Tem umas políticas mais definidas, você tem a oportunidade de negociações diferentes, vamos supor, um joint venture, troca de ação e tal, etc. Então, ele te dá mais flexibilidade para negociação e para você poder crescer. Como a gente pensa em ficar no mercado, então acho que o IPO é uma boa alternativa no nosso caso, né? Então, no nosso caso, eu acho que é uma boa alternativa. A gente vai trabalhando nisso aí, né, por enquanto. Precisa ter uma janela boa, né? Agora é só abrir a janela, né? Mas você sabe que agora eu acho que a janela está até melhor, né? Porque a gente estava comentando antes de começar aqui, né, o encontro, o quanto o setor que vocês atuam, e né, vocês são um dos principais players do Brasil, também está passando por um momento muito bom, muito positivo, né? A gente vê aí vários competidores também divulgando resultados muito expressivos, né? Principalmente BR Foods, né? Eu sei que você acompanha já há bastante tempo na BRF, tá certo, tem que acompanhar. Conta um pouquinho também desse momento que vocês estão passando, né? O setor específico que vocês atuam, o porquê disso, e o que ainda tem. Esse ciclo é duradouro, ainda tem mais espaço para continuar crescendo margens? Todas as atividades, ela é cíclica. Todas. Não tem nada que é só bom e tem nada que é só ruim.
todas elas são cíclicas, né? O automóvel tem, o petróleo tem, né? O agro tem, o agro agora mesmo é uma hora mais baixa, outra hora pior. Mas em vários segmentos de todos esses setores que tem essas ondas, tem algum segmento que ele é bom, ele está bem. Né? Vamos imaginar, por algum momento ele está bem, às vezes um não está ou não. Então, eu entendo que hoje nós estamos numa fase muito boa, a gente não pode negar, proteína. Passamos 2 anos ruim aí, né? Milho de R$100, soja de R$180, que foi muito bom para a agricultura, foi ótimo para a agricultura, e nós passamos aí, nós sofremos um bocadinho bom, você entendeu? Mas quem faz a lição de casa, quem tem o dever de casa feito, bem arrumado, ele acabou passando bem dentro dessa turbulência, né? Aconteceu. Agora o setor voltou, então ele voltou bom. Então, de fato, hoje, esse ano é um ano que o setor está favorável para a proteína, né? Acredito que ele pode ir mais um ano aí favorável, depois pode entrar numa estabilização ou pode ter alguma outra coisa diferente que vem, sempre surge um fato novo, porque o negócio é assim, você está tocando um negócio, você vai bem, mas surge um fato, surge uma guerra. É uma confusão danada, né? O petróleo sobe, o dólar mexe, vira aquela confusão. São fatores externos que mexem com o seu negócio, mas você tem que estar da porteira para dentro, seu negócio bem arrumado. O bom é você estar com a sua casa bem arrumada. Portanto, eu reforço a questão da governança, né? Eu recomendo a todo mundo, eu não tenho indisposição em momento algum. Pessoas, eu quero falar com você de governança, para poder reforçar a governança, entendeu? Reforçar as questões daquilo que o mercado pede. O que o mercado pede? Você tem que fazer isso. Porque na hora que se for passar dificuldade, você tem que ir de banca. O cara confia, você sabe. Não, hoje o setor de proteína está ruim, eu vou bancar lá a SSA, porque na verdade eu sei que ela faz o dever de casa. Amanhã ela está bem. Se tem alguém que vai salvar, ela é uma. Então, beleza. Entendeu? Então, agora que o setor está bom, então a gente fica assim mais alegrinho um pouquinho, né? Então, o setor positivo hoje está muito bom, né? Tá bom. Faltava o boi dar uma subida aí, o boi deu uma subida, né? Subiu bem, né? O boi subiu bem, né? Eu sou pecuarista também, né? Eu tenho lá eu crio, eu engordo, eu recrio e engordo, né? Então, eu gosto da pecuária, eu faço pecuária desde 81, entendeu? Talvez eu seja um dos mais antigos, as pessoas não sabem disso, confinador do estado de Goiás. Quem é mais antigo do que eu conheço, que eu tenho certeza que são os Lages lá, esses são lá. Eu comecei em 81, de 81 até hoje, eu fiquei apenas 2 anos sem confinar. Quer dizer, eu tenho 40 anos de confinamento. São poucas pessoas que têm 40 anos de confinamento do estado de Goiás. Se contar, eu acho que não deve achar 10 que tem. Então, eu gosto da pecuária, toda a vida estive na pecuária. E o boi puxa o preço. Quando o boi puxa o preço, entendeu? Aí cabe. Se o boi comprime muito o preço, as pessoas acabam optando pelo consumo da carne vermelha e aí vai comprimindo os outros. Exato. Se o boi está baixo, aconteceu, boi baixo, matéria-prima alta, você não precisa ter medo, meu amigo, que o frango não vai subir não, pode custar o custo que for. Só vai subir se o boi subir. O frango não dá conta de puxar preço. Então ele ajuda. Por mais pode ter que ele dar um empurrão, mas quem vai puxar preço mesmo é o boi que puxa preço. Então hoje nós estamos com boas exportações no bovino, boa exportação no suíno, boa exportação nas aves. O mercado está demandando, o mundo está demandando. O Brasil goza de uma posição extraordinária. Lembrando, né? Nós do agro, Brasil é o país do agro, né? O agro é extraordinário, né? Eu costumo dizer que o agro é extraordinário, o agro é uma benção, vem arrastando esse país aí, quer dizer, balanço comercial positivo, tudo que vocês já sabem, né? Toda a gente sabe. Então, nós somos bons em quase tudo, né? No Brasil é primeiro lugar aí em quase 10 produtos, café, né? Açúcar, laranja, frango, boi, e por aí vai, entendeu? E uma produtividade, né? Assim, lá em cima, parque tecnológico também de primeira linha, né? Sim. Inovador desde a época da Embrapa, né? Lá de trás, né? Que possibilitou. Hoje é muito comum a gente plantar soja ou até, né, várias culturas em lugares que a gente nunca imaginou plantar, né, lá no passado. E está plantando e está colhendo bem. Exato. Então, assim, é um setor que a gente também estava comentando, né? A gente passou por um ciclo aí de alguns pedidos de recuperação judicial e tudo mais, por isso que a gente até trouxe aqui o crescimento desse setor de proteínas que a gente tem visto.
Assim como existem também, né, um aumento no preço da commodity de algumas culturas, né, o caso do café, principalmente, recentemente. Então, assim, é importante não generalizar, né, todo mundo que está inserido dentro do setor e nem todos os setores, os subsetores que compõem o agro, porque é isso mesmo, Daniel, é 31% do PIB, né? Daniel, vou falar um negócio para você. Minha experiência de vida. Em todos os segmentos, me aponta um. O que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Exato. Qual os segmentos que não têm bons e maus empresários? É isso mesmo. Todo segmento tem. Você vai na área vai na área médica, tem. Vai no odontólogo, tem. Vai no judiciário, no advogado, tem. Vai no veterinário, tem. Vai no empresário, tem. Vai no empresário da cana, tem. Vai no empresário do frango, tem. Em todas as áreas tem os bons e tem os ruins. Então isso passa. Agora quem vai ficar são os bons ficam. O que é bom, o que eu vejo nisso, e que é uma hora boa, é uma grande oportunidade, eu acho que para vocês e também para os caras que são bons, porque na hora ruim você sabe quem que você vai poder segurar. Então é uma oportunidade de mercado. O mercado só é bom quando ele tem uma depressão, quando ele está em crescente, ele é um meio difícil, meu amigo. Né? Agora mesmo, boi estava ruim, estava danado. Eu fui lá, aumentei 40% do rebanho. O que aconteceu? Ganhei. Foi você que puxou o preço, então. Ganhei. Então, a hora que tá passando, mas foi todo mundo balançando, é hora E o rebanho não é pequeno, né? O rebanho não é pequeno, foi você que puxou o mas preço. foi verdade, entendeu? Mas foi verdade. Eu não estou falando isso para... Até falei a título de demonstração, não a título de... Mas ficou bom. Mas é verdade. Então, nesse momento, então agora é hora do agente financeiro escolher quem é um cliente bom, que está com dificuldade, para o caboclo ter reciprocidade lá na frente. Você entendeu? É a hora boa do cara que é bom, que poupou o dinheiro, ir lá buscar com você o dinheiro para poder pegar aquela terra que o outro deixou para trás, e por aí vai. E tem uns bons e tem um ruim. Então a gente não esquece que foi para trás, virou a página e vamos, toca que vamos. Né? José, até pegando um gancho aí, né? A gente está falando muito de momentos, né? Ciclos, né? Momentos de alta, baixa. Você, enquanto empreendedor, né? Em toda a sua trajetória, imagino que, né, a gente relatou aqui alguns desafios, crises superadas, né? Teria alguma mensagem para compartilhar para um empresário, empreendedor, das lições que você já tirou desses momentos que você vivenciou, dessas crises superadas? Sim, nós fizemos um trabalho de cultura na SSA e foi até numa conversa com o Benchimol que a gente acabou desenvolvendo isso naquele primeiro café que vocês fizeram lá no IS. Isso de aí manhã. foi ainda 2019. 2019. E depois ele conheceu o SSA, ele disse o seguinte: vocês têm uma cultura muito forte. E depois, nessas questões de visita do pessoal para poder fazer investimento, eu vi isso muito. Você tem muitas pessoas falando: vocês têm uma cultura muito forte. O que é que eu recomendo à pessoa? Olha, fazer o certo. Faz as coisas certas. Né? Então, qual é a cultura da SSA? Que ela serve, já é quase uma máxima, serve para qualquer lugar, para todo mundo, em qualquer hora. Fazer a coisa certa. Faz as coisas bem feitas, entendeu? E faz junto. O que a gente faz junto? Você fazer com a equipe mais motivada e etc. Eu tenho 3 pilares, Lucas, que eu gosto de falar e bato bumbo nisso, porque eu acho que as pessoas têm que refletir nisso. O mundo hoje está ficando muito doido, mas é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que lembrar é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Você está aqui amanhã, apagar de sopro de vela ali, se cai ali, acabou, morreu. Deus sobre todas as coisas. Depois você tem que ter gente boa. Você precisa de ser gente boa do seu lado. Gente capaz, gente eficiente, gente de caráter, né? Gente que entende, gente que trabalha. Gente boa do seu lado, melhor do que você. Contrata melhor do que você. É isso aí. Não contrata menor não, porque não adianta. Você vai ter que ficar arrastando o cara. Né? Você está empurrando, você não está aguentando. Né? Se você não está aguentando crescendo, eu vou contratar um cara, eu tenho que ter um cara que me puxa, não um cara que eu tenho que arrastar. Entendeu? E depois, por outro lado, você enfia a cara na tecnologia, no máximo que você puder, dentro daquilo que é sua. Aí o cara fala assim: mas tecnologia em si, às vezes o cara pensa só na informática. Não é isso não. Tecnologia, a base dela é o quê? Educação. O que a educação faz? Inovação. O que a inovação faz? Pesquisa. O que pesquisa faz? Desenvolve processos, equipamentos,
faz a ruptura naquilo que precisa de fazer, você vai gerar o quê com isso? Produtividade, eficiência, emprego, dinheiro. Aí sim, você fez a ação social melhor do mundo, que foi a geração de emprego verdadeira, de sustentabilidade. Então, quando o cara é novo, o cara vai entrar, faz o certo, faz bem feito, faz junto. E outra coisa, só faz aquilo que você ama. Se você não gostar, não faça. Entendeu? Faz aquilo que você ama. O que você gosta de fazer? Não, eu gosto de mexer com boi, então mexe com boi, meu amigo. Você quer mexer com o quê? Supermercado, então você mexe no supermercado. Não, eu quero ser um cirurgião plástico, bacana. Vai ser o melhor cirurgião plástico. Você propõe ser melhor naquilo que você quer fazer. Então eu quero ser o melhor naquilo que eu vou fazer. E pronto, acabou. Fulano está ganhando dinheiro com isso. Deixa ele ganhar, isso é dele. Ele que sabe. Se não, vai correr de Fórmula 1, eu não vou correr, não sei pilotar. Pular dentro do ringue, eu também não vou levar um soco lá, vai ser só um. Isso é muito importante, entendeu? Você está falando da comparação, né? Porque todo mundo fica comparando. Né? Você sabe o que acontece? É o caso da soja, você fala, o cara viu o outro ganhando dinheiro com soja, eu vou lá, eu sou um odontólogo, sei lá, um profissional liberal, de qualquer... Aí eu vou plantar soja também, porque o fulano... Tá dando dinheiro, né? Não, meu amigo, investe naquilo que você faz, entendeu? Não desvia do seu caminho, faz aquilo que você gosta, que você ama. Então, faz o que você ama, trabalha dia e noite, depois de 30 anos você vai ser um cara de sorte. Entendeu? Trabalha duro, entendeu? Vai ser um cara de sorte daqui a 30 anos. Né? Isso aí. A menina... Quer ter sorte no dia pro Não, outro. a meninada já entra para saber como é que eu vou ganhar amanhã. O que eu ganho? Não é assim, o longo prazo é muito importante. Longo prazo, entendeu? Mas até aproveitando essa deixa também, em algum momento, vocês consideram uma pessoa mais otimista do que pessimista? Super otimista. Você tem que ser otimista. Isso também acaba sendo uma dica, né? Sim, também, né? Com certeza. Mas eu te pergunto... Mas aí se o empresário for pessimista, também não dá, né? Mas por isso que desenvolve tanto, né? Porque sempre está acreditando, como eu posso melhorar, onde é que está a oportunidade, né? A pergunta que eu ia fazer, assim, você estava falando do plano cruzado, né? E logo depois, né, assim, veio mais um plano e hiperinflação e depois, né, praticamente o confisco do Collor e plano real e aí estabilidade econômica. Mas você que está aí há muito tempo, sempre teve né, assim, um problema com algum governo, né? Assim, o Brasil sempre perdeu uma oportunidade de crescer e tudo mais, se organizar de maneira, né, sustentável. Você leva muito em consideração, você está otimista com o que está vindo para frente? E isso sempre fez muito preço na sua tomada de decisão? Ou não, eu olho também o macro, mas o meu negócio é o micro, que é o que dá porteira para dentro? Eu parto do pressuposto seguinte: qual que é o macro? O Brasil não vai acabar. Como é que um país com essa extensão territorial, com todos esses recursos naturais, um dos países mais populosos do mundo, que tem um mercado interno extraordinário, pode ter a confusão que for, que isso aqui não vai acabar. Isso aqui é um país gigante, que se você for medir ele no longo tempo, é um país que vem crescendo há muito tempo, é um país que tem muito futuro. Então, o dia a dia do país é importante você acompanhar, mas ele não pode, de espécie alguma, entrar dentro de você e impedir você tomar suas decisões do seu negócio. Eu passo para dentro de casa, olho o meu negócio, abraço ele, trabalho duro e deixo o mundo correr, porque ele vai mudar. Mas o que é bom hoje fica ruim amanhã, o que é ruim amanhã fica bom para depois, entra governo, entra político, sai político, e são coisas que não estão na minha mão. Então não adianta eu sofrer por isso e nem tomar decisão por isso, não. Eu vou tomar decisão do meu franguinho lá, meu amigo. Essa ração, é esse mercado, é isso, é essa máquina, é esse equipamento, é isso que eu posso tomar conta. Então eu vou tomar conta daqui, da porteira para dentro. Então tem cuidado que é o meu. É bom que você esteja atento, mas deixar de tomar decisão por pensar em país, nossa, de jeito nenhum. Entendeu? Eu sempre sou otimista, eu sempre acredito que vai crescer e está crescendo. E é um exercício da fé. Entendeu? Eu acabo de dizer para vocês que eu vim de uma família, os meus 6 primeiros meses de leite que eu mamei, que eu tomei, foi meu padrinho que me deu, meu amigo. Entendeu? Quer dizer, nós vivíamos uma vida restrita, muito restrita. Entendeu? Papai seguro, mamãe segura, sempre organizado, muito limpo, as coisas muito bem arrumadas. Lá em casa era o seguinte: você fazia o doce da comida, chupar a melancia, fazia o doce da casca da melancia, não podia perder nada. Entendeu? Tudo muito bem organizado, muito bem estruturado, muito bem limpo, entendeu?
Mas se eu olhar aqui para dentro, como é que eu vou fazer? Entendeu? Agora, se o cara ficar olhando, não, é porque eu não sei o que tem, porque o governo vai fazer aquilo, deixa o governo para lá, entendeu? Deixa ele devagarinho, ele... Tanto é que a iniciativa privada hoje vai tomando... Antigamente, as prefeituras da cidade eram o que mais era empregador. Hoje, várias cidades, as prefeituras não são as... Né? Alguns estados já têm empresas que são maiores que o estado. Então, por aí vai. Então, vamos fazer o nosso. Entendeu? Deixa o resto para depois. Aí. Agora, tem a fé. Você tem que ter fé. Tem que ter Você tem que ter fé, você tem que acreditar, amar o que você faz, disciplina, e vai embora. Dá certo. Você não pode... Falando em disciplina, né, Zé, assim, muita gente tem curiosidade, né, de saber o que às vezes, rituais, o que é a rotina, né, de um executivo, de um empreendedor, empresário bem-sucedido, né? Como é que é a sua rotina? O que é prioridade para você no seu dia a dia? Programação de tempo. Você tem que organizar o seu tempo. Entendeu? Eu acho, a minha neta foi estudar agora, então foi para a Suíça. Ela ficou 2 anos nos Estados Unidos e ela está sendo preparada para isso. Ela ficou 2 anos nos Estados Unidos e agora está morando em Genebra. E vai voltar para poder estudar no Brasil. Então ela foi lá, foi para a Europa para poder quebrar a cultura americana que ela pegou e depois ela sai da Europa e vem para cá para quebrar isso tudo e ficar 100% brasileira para não ficar contaminada demais. Não contaminada, né? Ela me chamou e falou, vô... Quantos anos ela tem? 17. Ela foi com 15, ficou de 16 e 17 nos Estados Unidos, agora fez 17, foi para a Suíça e volta agora com 18, e se Deus quiser vai o INSPO, o GV, alguma escola aí, aqui no Brasil, eu quero que faz no Brasil. Ela falou, vô, qual o conselho que o senhor me dá? Eu falei, vou te dar um. Vou falar só uma coisa para você. O que foi? Eu falei, olha, o tempo é justo, porque ele passa para todo mundo igual. Igualzinho para todo mundo. Porém, implacável. Ele não espera ninguém. Então, tira disso aí o que você quiser tirar. Aí depois ele até fez um texto na escola sobre isso, sabe? Eu até me emocionei. Foi bacana. O conselho que meu avô me deu ao sair do Brasil. A importância de você aproveitar o seu tempo e planejar seu tempo. Entendeu? Então, eu tenho que criar minhas prioridades. O que é a prioridade? Entendeu? E não perder tempo. E você tem que trabalhar dia e noite. Eu levanto 5h30, hoje eu levantei 5h30, fiz 2 horas de academia, cheguei em Goiânia, cheguei atrasado um pouquinho, porque estava reformando uma estrada. Isso aí já me falaram, viu, Zé? Que todo dia bate ponto, academia 5h30. Bate, você vai e dorme à noite. Então, quer dizer, você tem que trabalhar. Aí o cara fala assim, mas como é que você teve sucesso? Entendeu? Como é que você ganhou alguma coisa? Não tem jeito. Então, a rotina, o certo, né? Posso, não posso. Verdade. Entendeu? A verdade ela é boa demais. Você deita e dorme. Você, entendeu? Você descansa, né? O seu sono é profundo. É o sono dos justos. Né? Sono dos justos. Você falou a palavra certa. Você entendeu? Então você precisa de ter essas coisas. Então isso a rotina é essa. É serviço e aproveitar seu tempo, otimizar seu tempo. Eu acho que o negócio é saber dizer não, né? Tem que saber. É isso que tu comentou agora, né? Tem prioridades que não são minhas prioridades, né? São minhas, eu não posso. Não posso, tem coisas que é mais importante eu fazer. Sim, né? Eu acho que outra coisa muito importante que eu acho que as pessoas têm que ter também, é claro, cada um dentro da sua, né? E é difícil, mas a generosidade também é uma coisa boa. Você é a lei do quem planta, o que você planta, você colhe. Isso aí. Então, você precisa, né? Agora, claro, você tem que trabalhar em primeiro lugar, né? Tem que trabalhar. Zé, tem algum arrependimento? Não. Tem não, porque tudo valeu como aprendizado, né? Tem algumas coisas, vamos supor, alguns negócios que eu poderia ter feito, que não fiz, não vou dizer que seria arrependimento, porque sempre quando eu não fiz algum negócio, eu já tinha uma outra alternativa rápida para poder fazer. Então não deu certo aqui, eu já pulo logo ali e já vou fazendo, mas não, entendeu? Não tem não, graças a Deus, feliz demais. Da onde que eu nasci, olha, não contei para vocês, eu dormi em cama de campanha, nessa farmácia do meu pai, que eu dormia dentro da farmácia, eu era o plantonista. Então, acabou que chegar lá, batia na porta o dia que eu atender. Até o dia que eu casei. O dia que eu casei, que eu vesti meu terno para casar, eu fui dormir com a minha esposa na lua de mel, é que eu saí da cama de campanha.
Aonde que eu cheguei, tá bom demais. Nossa Senhora. Não dá para arrepender, Não né? dá pra Só agradecer, né? Só bom demais. Você sabe o que eu dormi na cama de campanha? Você sabe. Cama de campanha é uma cama que você abre e fecha. Nossa Senhora, todo dia eu tinha que montar e desmontar a sua cama. Você já imaginou um negócio desse? Bom demais, tá louco, tá bom demais, tem arrependimento não. Bom, acho que vamos respeitar o tempo aí do Zé, né? Porque já tá chegando no tempinho aí. Mas só te agradecer, Zé, por, né, assim, aceitar o nosso convite, vir aqui, nos inspirar, pô, você sabe, a gente te acompanha há bastante tempo e, pô, é um orgulho muito grande pra gente ter um empresário do seu porte aqui do nosso ladinho, dentro do nosso estado, e que também ama tanto esse estado aqui como a gente, e que também daqui, da nossa porteira aqui do estado de Goiás para fora, tá fazendo bonito. É o nosso objetivo também, a gente também está topando aí uma estrada longa de disrupção, de inovação, aqui dentro do nosso estado. E, pô, a gente só tem aí a agradecer e bater palma mesmo aí, parabéns pela trajetória, por tudo que você conseguiu construir, por dentro e por fora, né? Porque parece que a sua essência permanece intacta. Então, parabéns aí, mais uma vez, obrigado. Eu quero parabenizar, primeiro agradecer vocês pela oportunidade. É uma oportunidade da gente estar conversando, contando um pouco e contribuindo, né? Porque eu sei que tem pessoas que às vezes ouve e consegue captar alguma coisa e aplicar, é muito bom, a gente se sente feliz, né? Com esse caso consegue. E depois, por outro lado, é parabenizá-los também, sem nenhuma... dizer para vocês que o trabalho que vocês fazem, né, também é muito importante a gente ver, né? Estar aqui, ver o trabalho que você já vem fazendo, nasce lá pequenininho, também vem construindo uma história bacana, uma história boa. Isso é muito bom, né? É bom ver que Goiás está crescendo, que Goiás tem gente capaz, que Goiás tem gente boa, né? Que aqui vai tá fazendo a diferença, né? Então isso é bom demais. Também fico muito feliz por isso, né? Vocês são jovens, têm vontade, têm responsabilidade, né? Isso é muito bom, né? Eu volto o tempo atrás, eu lembro de mim, né, quando a idade que eu tinha, né? Você imagina quando eu fui fazer o abatedouro, eu idealizo o abatedouro, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Era muito, né? E vocês foram na mesma festa, na mesma pegada. Então, parabéns para vocês aí, sucesso aí. Pô, obrigado. Obrigado. Sucesso e tudo bom para vocês aí. Obrigado. Valeu, sempre às ordens. Muito obrigado. Parceria firme. É isso aí, sempre junto, né, Zé? Sempre junto. Obrigado pela aula. Que isso, não tem nada não. Bom, até o próximo então, né? Até o próximo. É isso. Valeu.